Olá, Dani, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouquinho então da minha história de vida. Eu nasci numa cidade chamada Ijuí, que fica no interior do Rio Grande do Sul, mas eu fui morar nessa cidade só anos mais tarde. Eu vivi muito tempo no interior, morávamos perto dos meus avós maternos, né? Meus pais trabalhavam fora e eu ficava com eles e com as minhas tias. Eu posso dizer que foi uma infância tranquila, boa. Era uma vida simples, mas era bom. Eu gostava muito. Tenho boas lembranças disso. E os meus avós, eles são de origem alemã. Então, eles falavam a língua deles, né? Falavam em alemão. E eu acabei aprendendo algumas coisas. Tanto que a minha avó, sempre quando a gente ia almoçar, perguntava em alemão o que eu queria comer. E eu respondia. Só que como meu pai não falava alemão, quando eu estava em casa à noite com eles, a minha mãe não falava, né? E eu acabei não aprendendo. E que eu acho isso uma pena, né? Mas naquela época não se incentivava muito. Mas enfim. Outra coisa que eu tenho de lembrança dessa época é que eu gostava muito de ir com a minha tia na casa da minha bisavó. Minha bisavó morava um pouco mais distante da nossa casa. E essa minha tia, ela ia uma vez na semana, uma vez cada 15 dias, isso eu não recordo. Ia lá limpar a casa para minha bisavó, que já tinha uma idade e morava com um dos filhos, o filho mais novo, o tio Romeu. E eu gostava muito de ir lá com a minha tia, porque daí no caminho eu ia colhendo flores, né? E quando chegava lá eu dava aquelas florzinhas para ela, né? E ela ficava muito feliz. E eu adorava chegar na casa dela porque eu tenho uma memória assim de chegar na casa dela e sentir o cheiro da comida dela. Era uma comida simples, claro, mas eu lembro assim aquela sensação de entrar na cozinha dela lá, como ela estava vestida, como ela sempre com aquelas panelinhas dela no fogão a lenha. E eu gostava muito de quando ela fazia massa. Ela mesma fazia massa fresca, uma carninha frita. São lembranças que a gente tem, né, da infância. E no Rio Grande do Sul a gente tem uma sobremesa típica que é o sagu. Geralmente se faz sagu de vinho. Mas a minha bisavó ela fazia sagu de laranja. Eu adorava. Adorava mesmo. E tanto é que eu sempre digo pra minha mãe que nem a minha avó sabia fazer um sagu igual aquele, nem minha mãe. E nem eu, não sei. E então cada vez que a gente voltava de lá, ela me dava balas, né? Ou como se fala aqui em Portugal, rebuçados. Eu ficava muito feliz. Outra época, assim, que eu gosto muito de lembrar, que eu ficava ansiosa esperando, eram as férias de verão. Porque aí vinham meus primos de São Leopoldo, a Dani e o Robertson, né? E nós se reunimos na casa da minha bisavó, geralmente. Íamos todos para lá. Mais a nossa prima Fernanda, que morava na cidade em Juiz. E era muito bom, a gente brincava, fazia várias coisas. E o tio Romeu sempre estava perto da gente, levando a gente a andar a cavalo, a andar de carroça, enfim. E uma dessas vezes eu lembro que a gente estava na minha bisavó e depois a gente foi lá para casa dos meus avós. E chegando lá, começou a chover. E no sul a terra é vermelha. Então quando chove dá aquele barro bem vermelho. E a gente foi brincar. Nós temos uma diferença assim de idade, 4 ou 5 anos, não recordo muito bem. E a gente foi brincar. E eu, o Robertson e a Fernanda de chinelo, eu acho que eu até tava sem chinelo. E a Dani não queria ficar, mas também não queria ir e não queria sujar o calçado dela. E aí a mãe dela, que é minha madrinha, tinha um tamanquinho. E a Daniela foi lá e colocou e saiu atrás de nós com aquele tamanco.
Aí ela andava um pouco dela, cansava, porque o tamanco foi enchendo de barro o salto, né? Ficava difícil de caminhar. Dela chorava, dela. Enfim, a gente sorria dela, né? Ela sempre foi. Fez a gente rir, assim. Porque ela não gostava muito de certas coisas do interior, mas ela também não queria ficar longe da gente e acabava indo junto. Então são essas lembranças que a gente fica, assim, da vida, né? De conviver com os primos, época da infância, né? E no interior a gente desde cedo aprende a ter responsabilidades, né? Eu lembro que quando eu era menor, eu ajudava meu avô assim, buscar lenha, porque na época de inverno a gente sempre tem fogo no fogão, a lenha, né? Então eu ajudava a buscar lenha, ajudava a tratar os animais, que eu gostava muito, assim. E apesar do meu avô às vezes não gostar muito, que eu tava sempre no pé dele, mas eu fazia. Então, o meu serviço era assim, não que era obrigação, mas eu fazia porque gostava, então eles me incentivavam para eu aprender desde cedo. E, e aí eu ia tratar as galinhas, recolher ovos, ajudar a tratar os porcos, sempre tinha. Ia com ele buscar o pasto pro gado, essas coisas assim, né? E tava sempre junto, porque o período que eu não tava na escola, eu tava com eles, porque meus pais, como eu já falei, trabalhavam fora. E eu lembro, assim, que eles iam na lavoura capinar, e às vezes era no meio do milho, e eu adorava ir junto e fazer trança nos cabelinhos dos milhos. Era muito divertido, assim. E então eu passei praticamente 9 anos só tendo os meus avós para mim, minhas tias só para mim, meus pais só para mim. E depois de 9 anos veio meu irmão, né? Eu lembro que eu tinha feito 9 anos em setembro e em dezembro ele nasceu. Então eu esperei muito por esse irmão, assim. Mas foi engraçado que o dia que minha mãe voltou do hospital, eu lembro que eu tava na casa da minha avó, claro, e eles chegaram do hospital e aí o meu pai me chamou pra ver ele. E eu disse que eu não ia. Que eu não ia, que eu não queria conhecer ele. E as minhas tias tentando fazer com que eu fosse. E eu sentada num balanço que o meu avô tinha feito numa árvore lá, eu disse que eu não ia. Aí o meu pai veio até perto de mim e disse assim: ou você tem duas opções, ou você vai por bem, ou você vai por mal. O que quer dizer? Ele ia me bater. E aí eu acabei indo, né? Como eu sempre digo, conto essa história pra minha filha e sempre digo, com incentivo sempre é melhor, né? Aí eu lembro que eu fui conhecer o meu irmão. Aí eu disse, nossa, como ele é feio. E foi bem complicado, assim, esse período pra mim. Porque, claro, hoje eu entendo, ele era criança, precisava de atenção, mas pra mim aquilo parecia que ninguém mais queria saber de mim, porque agora tinha uma outra criança, enfim. Mas são coisas da vida que a gente passa. Eu lembro que a minha mãe fazia eu ficar com ele, nessa época ela já não trabalhava mais, quando ela ganhou meu irmão. Então, às vezes ela tava fazendo os afazeres de casa e eu assistindo TV. E ela colocava ele no carrinho e dizia, cuida do teu irmão. E eu ficava vendo TV e esquecia dele, ele começava a chorar. Aí eu balançava o carrinho e ele parava de novo. Aí eu olhava mais um pouco de TV. Eu lembro que eu detestava isso. E ele sempre foi muito traquina, né? E por vezes eu levava a culpa porque eu não cuidava. Minha mãe dizia assim, você não cuidou, você tem que prestar atenção no seu irmão e tudo. E aquilo me gerava uma grande irritação, uma raiva, porque eu pensava assim, poxa vida, mas é ele que faz e eu que levo a culpa, né? E eu tenho que cuidar dele, né? Então, assim, por muitos anos a gente brigou bastante, assim, eu e ele. Hoje a gente se dá super bem, né? Mas a gente brigou muito. E depois, com 14 anos, os meus pais se mudaram de cidade. Eu fiquei morando com meus avós até eu terminar o meu ensino, porque eu não queria
não queria deixar os meus colegas que eu tinha começado o estudo desde pequeno. E aí eles se mudaram para outra cidade e eu fiquei terminando o estudo na casa com meus avós, terminei e depois fui morar com eles nessa outra cidade. Nessa outra cidade, a minha mãe trabalhava fora, meu pai tinha uma oficina no porão da nossa casa. E a minha mãe saía e deixava uma lista de coisas para fazer. E eu tinha o dia todo para fazer essas coisas e à noite eu só estudava à noite, né? Então, dentro dessas coisas da lista, eu ainda tinha que cuidar do meu irmão, que tinha 3 anos, 4 anos, não lembro bem. Então, eu acho que desde sempre eu aprendi a ter responsabilidade cedo, né? A minha mãe sempre fez isso, criar responsabilidades, né? Era complicado, né? Imagina, uma pessoa com 14 anos queria, às vezes, ir na casa das amigas e coisa, e daí tinha que ficar fazendo as coisas e com o irmão. Mas eu fico feliz que ela fez isso comigo, porque eu aprendi muitas coisas, ter responsabilidade, enfim, saber cuidar de uma casa. Muito feliz mesmo. E eu fiquei 2 anos com eles, e depois a gente mudou de cidade de novo, ficamos mais, acho que meio ano juntos. Eles voltaram para essa cidade novamente, e eu novamente fiquei morando lá com meus avós e com a minha tia, para terminar o estudo, que eu não queria mudar de escola de novo. Depois que eu terminei a escola, o ensino médio, que a gente fala no Brasil, os meus pais sempre quiseram, assim, que fizesse faculdade, né? Então, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, e eu lembro que antes de terminar o ensino médio, a gente fez uns testes de aptidão, assim, que mais seria indicado para a gente fazer. E para mim deu relações públicas, jornalismo, direito, administração, assim, essas coisas. E eu pensava em fazer relações públicas na faculdade de Santa Maria. Só que naquela época eu tinha conhecido um rapaz. Eu já estava namorando. E aí a minha mãe não queria que eu fosse para Santa Maria, porque ela dizia assim: ah, você vai mudar de cidade, vai estudar, daí tem namorado e vai querer vir toda hora e vai ficar um gasto, enfim. Eu adiei esse sonho de ir para essa faculdade. E aí pensei, o que eu vou fazer? E direito naquela época tava assim, tipo, na moda. Todo mundo fazia direito, todo mundo fazia direito. E eu e uma amiga minha da época de escola, tanto é que ela é minha comadre hoje, ela é madrinha da Laura, a gente tinha falado em fazer direito. Quando chegou a época de escolher o curso, ela disse: Fran, eu não vou mais fazer, eu vou fazer pedagogia, se não me engano que ela falou. Aí eu fiquei pensando, mas estudar para dar aula, ser professora, não quero. Resolvi fazer direito, vou fazer direito. Aí eu sei que eu prestei vestibular para sociologia, porque as primeiras matérias iniciais do curso eram as mesmas de sociologia, só que em sociologia era bem mais barato. E eu até consegui uma bolsa para estudar, né? Que era uma universidade particular. Eu resolvi fazer em sociologia, que era mais fácil para pagar. Aí eu entrei em agosto de 99 na faculdade de sociologia, fiz as cadeiras básicas de sociologia. E em julho de 2000 eu prestei vestibular para direito. Podia ter pedido só transferência, mas prestei igual o vestibular. E passei, ocupei as cadeiras de sociologia e comecei a cursar direito. E eu estava cursando direito já em 2001, já fazia um ano que eu cursava a faculdade de direito. Já não estava mais namorando aquele rapaz, que eu terminei logo que eu comecei a faculdade. E eu era uma pessoa que gostava de sair, né? Eu tinha minhas primas, filhas das irmãs do meu pai, que moravam em Juí.
Nessa época eu já morava em Juí. E a gente saía muito. E fiz amizade na faculdade. Então eu era uma pessoa que estava sempre em festa, fazia muita festa. E foi aí que eu conheci uma pessoa, né? E essa pessoa sempre insistia pra ficar comigo e tal. E eu não queria. Eu te lembro que a gente tinha amigos em comum. E essas amigas, ele é um cara legal, ele é isso, ele é aquilo. Mas não me chamava atenção. Aí eu sei que um dia eu tava já tava na faculdade, elas me mandaram mensagem me chamando para um churrasco que tava tendo na casa delas. E eu saí no intervalo da faculdade e fui lá pra casa delas. Quando eu cheguei, esse rapaz tava lá. Aí elas fizeram sentar lá e conversar com ele. E a gente começou a conversar, até porque nas festas que a gente se encontrava, eu nunca tinha dado essa oportunidade para conversar com ele. E a gente começou a conversar e tudo, e a gente acabou ficando aquela noite ali. Mas não era nada sério, não era um namoro. A gente se encontrava muitas vezes nas festas e acabava ficando junto, enfim. E passou um tempo, na minha cidade tinha uma festa, ainda existe essa festa todo mês de outubro, e a gente ia muito nessa festa. E eu lembro de beber e me sentir mal, e eu não entendia por quê. Pensava que às vezes tinha bebido além, enfim. Passado uns dias dessa festa, eu acordei e fui escovar os dentes e me senti enjoada. Passei muito mal aquele dia. E eu achei estranho. Eu pensei, nossa, nunca aconteceu isso comigo. E aí eu ia pro trabalho a pé, estava indo a pé e passei perto de uma pastelaria, senti o cheiro de fritura, me enjoou aquilo, passei muito mal. Quando essas coisas aconteceram e eu não era uma pessoa assim, eu comecei a fazer as contas. Eu já estava atrasada há 15 dias e não tinha percebido. Pensa no susto que eu levei. Eu fui pro trabalho e quando eu saí fazer os serviços de banco que eu fazia, eu passei numa farmácia e comprei um teste. Comprei um teste e cheguei de volta ao trabalho, fui ao banheiro, né, casa de banho, e fiz o teste na hora, não preciso nem dar o tempo, deu positivo. Gente, naquele momento, assim, parecia que o mundo tinha acabado. Passou milhões de coisas na cabeça. E eu não acreditei, pensei, não, isso não deve estar certo, deve estar errado. À tarde, quando eu fui para casa, eu passei e comprei mais 2 testes. Cheguei em casa, fiz um deles, positivo de novo. Pensei, não, vou deixar fazer o outro pela manhã. Aí, de manhã eu fiz de novo positivo. Eu não contente com 3 testes de farmácia positivo, que eu achava que algo estava errado. Eu tava grávida, mas eu não queria acreditar, né? Eu fiz um teste no laboratório de sangue. E deu. E aí ali começou uma luta, eu já digo assim, como contar para os meus pais, né? Porque eu me sentia muito culpada, né? Foi bem complicado. Porque eu me sentia como se tivesse traído a confiança deles, né? Porque eu tinha ido para a cidade para estudar e daqui a pouco tá 2 anos fazendo faculdade e tá grávida. E não era de alguém que eu namorava. Então, eu fui várias vezes para casa para contar. E chegava, sempre tinha uma coisa, sempre tinha outra. E eu não conseguia contar. E os meses passando, né? E os primeiros 3 meses da minha gravidez foram terríveis. Eu passava muito mal, eu tinha muito enjoo, eu não conseguia comer quase nada, tanto que eu emagreci. E eu sempre digo, eu digo pra minha mãe, eu acho que quando a gente é mãe, e às vezes a gente não quer ver certas coisas, né? Porque eu acho impossível como ela não percebeu, né? E outra, nesse meio tempo que eu descobri que estava grávida, a gente tinha ficado sabendo da notícia da Dani, que estava grávida. E meu pai, meu Deus, uma menina tão nova, grávida.
E uma outra prima minha também. Nós engravidamos tudo meio perto. Então meu pai já tava assim, nossa, o que essas meninas têm na cabeça? E daí eu pensava, meu Deus, e agora eu vou chegar em casa e estou grávida. Enfim, passou meses, eu não contei. Do dia que eu descobri que eu estava grávida, eu nunca mais falei com o pai da minha filha. Porque na minha cabeça a culpa era dele, né? Porque eu não queria sair com ele, eu não queria ficar com ele, e daqui a pouco eu resolvi sair com ele e eu engravidei. Não falei com ele. Eu contei para as minhas amigas da faculdade que eu estava grávida e elas diziam: você tem que contar para sua família. Eu dizia: eu sei, mas eu não sei como. E os meses passando e a minha tia percebeu que tinha algo de errado. Eu quase não saía mais com minhas primas e aí a minha tia até. Eu lembro que depois ela me disse que perguntou para as meninas se elas não sabiam se eu estava grávida, que era para as minhas primas perguntar e as meninas disseram que não iam perguntar, enfim. Resumindo, veio uma amiga da minha tia, conhecida da família de anos, veio conversar comigo. Aí eu contei para ela e disse que precisava de ajuda, porque eu já tinha ido várias vezes para casa e não sabia como contar para os meus pais. Então, foi feito a gente contou para minhas tias e tudo, e minhas tias resolveram chamar meus pais, dizendo que era para um aniversário, usaram a data do aniversário de alguém, que eu não, acho que era das minhas primas até, e para contar isso. Eu lembro que eu fiquei na minha casa e eles foram lá para minha tia. Tava estudando para um concurso naquela época, eu fiquei estudando e eu disse que eu só ia para almoçar mais tarde. Mas na verdade era porque elas queriam contar sem eu estar junto, preparar a primeira vez. Aí eu lembro que depois, quando eles contaram, eles foram me buscar, a minha prima foi me buscar na minha casa. Eu cheguei lá, minha mãe chorava muito e o meu pai bravo porque eu não tinha contado antes. E eu lembro que a minha tia disse assim para minha mãe que não era fácil, né? Mas que não ia ser a primeira nem a última a ter engravidado. E que ela ficasse feliz que era uma notícia de eu estar grávida e não uma doença terminal que não tinha cura, né? Mas foi um período bem complicado. Porque daí todo mundo queria saber, tá, mas e quem é o pai? Daí eu disse que eu não ia falar. Eu não ia falar quem que era o pai. Então pensaram que era casado, ou que eu não sabia, porque eu era uma pessoa que fazia muita festa. Mas eu não queria contar. E, enfim, passou a gravidez e essa minha amiga da faculdade dizia: Fran, você não vai falar com ele, você tem que contar pra ele. Enfim, quem contou foi ela. Ela pegou um dia e ligou pra ele e contou que eu estava grávida, que era por isso que eu não falava mais com ele. E ele não quis acreditar, claro, óbvio. Imagina, você fica com uma pessoa, se não namora, não tem um relacionamento, e daqui a pouco, passado 8 meses, alguém te liga, que não é nem a pessoa, e diz assim: olha, a Fran tá grávida. Por isso que ela não tá querendo falar contigo. E ele pergunta: tá, mas grávida de quem? De você. Como de mim? Daí eu fiquei muito chateada, assim, porque ele não quis acreditar que era dele. Mas aquela época, né? Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Imagina, você fica com uma pessoa e passado 8 meses a tua amiga lhe liga e diz que essa pessoa tá grávida de você. É bem complicado. Então foi bem difícil, assim. Eu terminei aquele semestre da faculdade e 15 dias antes de eu ter a minha filha, eu fui para casa dos meus pais, fiquei lá até ter a minha filha e, e você vê assim, mesmo que os pais não falam assim, você vê no olhar assim a tristeza, a mágoa, assim, tipo como se você tivesse traído a confiança, né, deles. E aí eu fico lá com os meus pais, a Laura nasce, né? Nasce em 1º de julho de 2002, foi quando ela nasceu. E a minha ideia era, tipo, vou cuidar da minha filha, né? Vou para a faculdade, vou cuidar dela, vou trabalhar durante o dia, deixo ela numa escola e à noite ela está comigo.
E os meus pais disseram, não, como? Né? Você tem que terminar o estudo. E a gente fica com a Laura e você volta, trabalha, estuda e você vem final de semana ver ela. E então eu assim, eu já acabei acatando, porque na minha cabeça eu já tinha decepcionado tanto eles que era a melhor solução naquele momento, né? Então eu aceitei. Eu fiquei lá com a Laura e com meus pais durante 7 meses. Eu trabalhava naquela época, então eu ganhei o tempo de licença maternidade, depois eu ganhei as férias e, e a minha chefe me deu mais um mês de janeiro, porque naquela época no escritório era menos movimento de clientes, então eu fiquei de julho até janeiro do outro ano com a Laura lá na casa dos meus pais. E aí foi difícil porque eu tinha que preparar ela, porque eu amamentava ela, né? Então tinha que preparar ela para o desmame, né? Porque eu ia voltar para a cidade e não tinha como, né? Então a gente começou a introduzir a mamadeira. Só que eu fazia assim, dava um horário a mamadeira, outro peito durante o dia. E ela mamava um pouquinho na mamadeira e esperava o peito. E aí eu disse pra minha mãe, não vai ter jeito, né? Vamos ter que deixar ela só na mamadeira durante o dia e dar o peito só à noite. Foi bem complicado, mas ela acabou pegando a mamadeira, né? E, e aí, quando chegou o período de eu deixar ela assim, foi foi bem foi bem complicado, né? Porque imagina deixar uma criança de 7 meses, eu sei que tava bem cuidada com meus pais e tudo, mas foi bem complicado. Mas naquela altura era o melhor a se fazer, né? Eu voltei para a cidade e eu trabalhava durante a semana e final de semana eu ia ver ela, né? Então eu pensava muito assim, se eu não tivesse engravidado, como que teria sido, né? Me culpava bastante assim. Se eu não tivesse engravidado, não precisava estar passando por essa situação. Por isso, né? Por muito tempo eu me culpei, né? E, e é complicado. A gente, querendo ou não, a gente se culpa, né? Mas foi, foi um período difícil, assim, porque eu só via ela final de semana e tudo, né? E claro que apesar dela ser criada lá com meus pais, ela tinha noção assim, eu era mãe dela, ela nunca deixou de me chamar de mãe, e o vô e a avó eram o vô e a avó, mas tu acaba perdendo passos importantes, né? Tipo, eu não vi ela começar a caminhar, não vi ela começar a engatinhar, falar as primeiras palavras, todas essas pequenas coisas eu não vi. E foi uma coisa que, para ela ter uma infância um pouco melhor, assim, mais cuidada, eu abdiquei disso, né? Hoje, se fosse hoje, eu não faria isso. Eu sempre digo que se fosse hoje, eu não deixaria lá com meus pais. Sou muito grato pelo que eles fizeram, né? Não tenho palavras para dizer como eu fico feliz quando eles me ajudaram. Mas eu hoje não deixaria, eu teria trancado minha faculdade, ficado com ela, ia trabalhar durante o dia, ela ficava numa escola, e à noite eu tava com ela, né? Porque eu era mãe de final de semana. Enfim, depois a gente sempre teve, eu sempre conversei muito com ela e dizia assim, quando eu me formar, você vem morar comigo. E então, nesse período que eu tava voltei à faculdade, enfim, agora acho que tinha 1 ano e meio, eu conheci uma pessoa. Conheci uma pessoa e ela quis namorar comigo. E
E eu comecei a namorar. Mas eu não contei logo pra minha família. Pensei, meu Deus, como é que eu vou contar pra minha família, né? Uma filha de 1 ano e meio, quem sabe, não lembro bem. E namorando, né? Nem o pai da Laura ainda tinha assumido ela. E eu já tava com outra pessoa. E eu acho que eu comecei a namorar em setembro. E eu fui contar pra minha família no outro ano, em maio. E ele conheceu toda a minha família no aniversário da minha avó. Foi outro estresse, né? Porque o meu pai, porque tá namorando e tal, coisa. Mas foi o primeiro momento, depois ficou tudo tranquilo. E eu continuava na faculdade, a gente namorava e, enfim, ele gostava muito da Laura, tratava bem a Laura. E tanto é que até hoje a gente se dá bem. Hoje ele é casado com outra pessoa, eu me dou bem com a esposa dele, a gente se dá bem. Me dou bem até hoje com a mãe dele. E eles querem muito bem a Laura, tanto que quando a Laura fez 15 anos, eles vieram no aniversário dela, lá na nossa cidade. Mas naquela época não deu mais certo, foi bem no final do curso, ele foi para Santa Catarina e a gente ficou um tempo namorando à distância e não deu mais certo. Tínhamos objetivos diferentes, eu sempre digo. E aí a gente terminou o relacionamento em dezembro de 2005 e em fevereiro de 2006 eu me formei. E a Laura veio morar comigo. Ela veio morar comigo e foi ali que eu fui descobrir o que era ser mãe de verdade. Porque eu só era mãe de final de semana, como eu falei. E então foi um período bem complicado, porque eu tinha uma criança de 3 anos e meio, que eu não tinha muito convívio, assim, só final de semana, e você durante o final de semana você não vê tudo, né? Eu tinha terminado a faculdade, eu tinha ela comigo e eu tinha ficado sem trabalho. Eu quase surtei, quase entrei em depressão, assim. Eu lembro que eu andava muito ansiosa, muito estressada e acabei engordando. Eu lembro que foi um período bem complicado até eu me encontrar, assim, eu digo assim. E porque você vê seu filho só final de semana e a minha mãe tava sempre perto, era uma coisa, de repente você tá com ele todo dia e você perde um pouco o seu espaço. Eu tinha minha rotina, eu fazia minhas coisas e não tinha ninguém para pensar em alguém, né? Só tinha ela no final de semana. E daí você se vê com uma criança que precisa de atenção, quer as coisas assim. Até eu pegar o ritmo de ser mãe todo dia, foi bem complicado, né? Mas eu sempre digo, eu sou feliz. Passei meus perrengues estando grávida muito nova, mas eu sou feliz com a filha que eu tenho, né? E eu acho que eu não trocaria por nada o que eu passei. Mas foi um período bem complicado. A gente diz que não vai chorar, não vai se emocionar, mas é complicado. São lembranças que vêm. Enfim, aí a Laura então começa a viver comigo e foi um desafio, acho que para ambas, né? Ela se acostumar só com a mãe e eu me acostumar só com ela, né? Então, assim, eu me formei em direito, nunca trabalhei na minha área, nunca quis, nunca me senti advogando. Tenho amigas minhas que se formaram comigo, colegas que advogam, outros não. Mas eu não quis. Tanto é que era uma coisa que eu, sei lá, me frustrei, posso dizer assim, que o meu quadro de formatura ficou anos guardado. Anos mesmo. E depois de tanto tempo guardado, hoje eu dei lá pra minha mãe, a minha mãe que tem ele lá na casa dela. Né? E então, assim, hoje eu não faria faculdade de direito.
Se fosse para pensar hoje, teria feito administração, qualquer outra coisa. Mas são coisas da vida que a gente passa, que acontece, faz com... A gente acaba amadurecendo, né? E aí eu sei que eu passei, depois que eu terminei esse relacionamento, eu me dediquei à minha filha, né? Passei o restante dos bons tempos cuidando dela. Eu disse que eu não queria mais ninguém, assim. Eu queria viver esse período com a minha filha, já que eu tinha perdido muito tempo, assim. Então, éramos eu e ela. E eu acho que ela tinha 3 anos e meio quando veio morar comigo. Eu lembro que antes de eu terminar a faculdade, eu iniciei o processo para fazer o teste de paternidade, que o pai dela só assumiria se eu fizesse o teste, né? O DNA ou ADN, como se fala aqui. E eu relutei muito, mas depois eu entendi que era o melhor ser feito, que eu tinha que pensar na minha filha e não no que eu tinha passado. Aí a gente fez o teste e logo no início ele não quis visitar a Laura, e depois de um tempo ele começou a visitar ela. Ela começou a ter contato com os avós. Eu lembro o primeiro dia que ela foi conhecer os avós e o pai. Ela já conhecia o pai por foto, já tinha mostrado, enfim. E eu lembro dessa cena. Eu fui levar ela a conhecer os avós e o pai. E a avó dela já estava esperando nós na esquina da casa, né? E ela ficou toda feliz em conhecer a avó e tudo. E quando a gente chegou lá na casa, ela viu o pai dela, ela saiu correndo e abraçou o pai dela. Como se ela tivesse um tempo só sem ver. Ela nunca tinha visto, mas ela correu e abraçou o pai, como se ela só tivesse um tempo sem ver o pai e estava com saudade. Eu pensei, né? Que coisa. Você carrega 9 meses a criatura, você cuida dela por praticamente quase 4 anos e ela vê a primeira vez o pai sair correndo e abraça, como se nada fosse, né? Mas é criança, né? Ela queria muito conhecer o pai, enfim. Mas naquele momento eu fiquei triste com aquilo, né? Hoje eu entendo, né? Mas a gente amadurece e entende muitas coisas. E aí ela começa a conviver com a família dele e tudo. Hoje ela tem uma relação boa, né, com o pai. Tem irmãs. Ele já tinha uma filha quando eu conheci ele. Então ela tem uma irmã mais velha e 2 mais novas. E ela tem uma relação boa com a família do pai dela, né? E depois de um longo período assim, eu sempre pensei em morar em outro lugar que não fosse a minha cidade, né? E depois, primeiro a Laura era pequena, era complicado. Depois, quando ela era maior, ela não queria deixar os colegas da escola e foi ficando. Quando ela estava perto de se formar no ensino médio, que a gente estava pensando em ir embora, eu conheci uma pessoa. Então eu sempre digo, esse sonho de ir embora da minha cidade sempre foi adiado por alguma coisa. Eu conheci uma pessoa, a Laura estava, se não me engano, com 17 anos, quando eu conheci essa pessoa, e a gente começou a se relacionar. E a gente viveu por 6 anos junto, né? Aí, depois de um ano, acho, 1 ano e meio, a gente foi morar junto, né? E fomos morar em outra cidade. Daí a Laura ficou 1 ano morando na cidade de Juí, lá perto do meu irmão, e enquanto eu tava morando em outra cidade com esse meu companheiro que eu tinha. E ela vem e mora comigo mais, acho que 3, 4 meses, 5 meses, não recordo. E vai para Santa Catarina morar com uma amiga, trabalhar, porque ela queria fazer vestibular para medicina, enfim. E daí, nesse período que ela tá em Santa Catarina, surge a oportunidade dela ir migrar para a Alemanha, trabalhar como au pair, ser babá numa casa de família.
E eu sempre tive um sonho de morar fora do Brasil e vir para Portugal. Então, assim, ali surgiu uma oportunidade para ela. Eu disse, filha, o que que você acha? Você quer? Você não quer? Deixei para ela decidir. Eu sempre, né? Eu pensei, eu queria muito que ela fosse, mas se ela dissesse, mãe, eu não quero, eu ia respeitar a opinião dela. Ela disse, não, mãe, eu vou. Eu vou, é uma oportunidade, né? E aí o meu casamento já não estava muito bem. Eu disse, você vai, eu vou me organizar e depois eu vou, mas eu vou para Portugal, eu disse para ela. E daí depois a gente se encontra lá, a gente vê como é que faz, enfim. E, e aí ela migrou para a Alemanha em julho de 2024. E não foi fácil para ela, ela passou por algumas coisas assim, bem complicadas, né? Mas a Laura nunca falou abertamente, né? Mas a gente, como mãe, a gente percebe. Eu ligava pra ela e eu dizia, filha, como é que tá? Não sei o quê. Não, tá bem, tá bem. Sempre ela dizia que tava bem, mas eu via o olhar dela que não parecia bem. E então ela ficou um ano com essa família e depois ela ficou de julho, se não me engano, a dezembro do ano passado, fazendo um curso de alemão, aperfeiçoando o alemão dela lá. E durante um ano eu comecei a me preparar para vir para Portugal, né? Comecei a me organizar, enfim. Só que infelizmente nem sempre as coisas saem como a gente quer, né? Porque a ideia era eu vir para Portugal e ela se organizar para vir ficar aqui comigo. E eu estava com tudo organizado, só esperando para comprar as passagens em novembro passado. E ela me liga, mãe, eu não vou conseguir renovar meu visto aqui na Alemanha. Eu acho que eu vou ter que voltar para o Brasil. Mas eu não quero que você desista de ir para Portugal, né? Você sempre quis. E você vem e eu vou para o Brasil e depois eu volto para Portugal. A gente tentou, eu falei com o advogado, eu corri atrás para ver, mas a situação dela era muito complicada, era muito arriscado vir para Portugal sem um visto e ser deportada, e a gente não quis. Então, em dezembro, ela volta para o Brasil. Eu já estava um ano e meio sem ver ela, e então eu vou até Lisboa, que o voo dela, ela comprou uma passagem de avião que fazia escala em Lisboa, ela estava na Alemanha lá, e aí em Munique, na Alemanha, e ela veio até Lisboa. Aí eu fui até Lisboa e encontrei ela no aeroporto. A gente ficou 3 horas, eu acho que junto, não me recordo mais. E aí ela ficou, o voo dela para o Brasil ia ser no outro dia, pela manhã. Então a gente ficou no aeroporto, ela chegou, a gente ficou ali junto, conversou um pouco. E aí ela foi dormir na casa de uma conhecida minha, ali em Lisboa, e eu voltei para minha cidade aqui, porque eu já tinha vindo em novembro para Portugal, na cidade de Guimarães, né? E ela, no outro dia, ela foi para o Brasil. Então hoje ela está no Brasil. E então já são 2 anos, 2 anos, dá para se dizer que a gente está longe. E ela pretende vir, está se organizando, pretende vir para cá até o final do ano, início do ano que vem, né? Mas é bem complicado, assim. A gente sempre, sempre eu digo assim, quando a gente fez quando ela tinha 16 anos, a gente fez uma tatuagem. E aí, porque ela queria fazer faculdade e ir embora, enfim, então aquela tatuagem, quando a gente fez com aquela frase, era em função disso. Só que hoje ela faz muito mais sentido do que naquela época. E a frase começa no braço dela e termina no meu. E praticamente quer dizer assim, talvez separada na distância, mas nunca no coração. Então, eu sempre brinco com ela, né, filha? Quando a gente fez a tatuagem naquela época lá,
não imaginava que ia fazer um dia tanto sentido, né? Então, eu resolvi vir pra cá, porque era um sonho. Larguei tudo que eu tinha lá. Meu casamento já não tava legal, então eu deixei tudo pra trás. E vim pra Portugal, né? Vim pra começar uma vida nova, né? Tentar recomeçar, né? A vida, né? Um lugar diferente, uma cultura diferente, mas é um sonho que eu sempre tive, né? E eu tô aí. E que eu posso dizer assim? Eu acho que quando eu penso no vínculo materno, é um amor que muitas vezes sobrevive, né? Mesmo no silêncio, no cansaço e na ausência, ele sobrevive. E ser mãe não é apenas, como é que eu posso dizer? Não é apenas estar presente fisicamente, né? O tempo todo. Mas a gente continua amando, mesmo quando a vida obriga a ser forte, né? Antes de ser leve. E eu gostaria que as outras mães compreendessem que, como eu sempre digo, sobreviver também é um ato de amor, né? Que existem dias que a gente apenas tenta dar conta e isso já é muito, né? A ausência, eu acho que a ausência deixa marcas, mas o amor verdadeiro, ele também faz presença, deixa boas lembranças nos cuidados, nos pequenos gestos e principalmente a gente marca de alguma forma sempre, né, os nossos filhos com as coisas que a gente faz, não adianta, né? E eu acho que nenhuma mãe deve carregar essa culpa, né? Por estar, às vezes, muitas vezes cansada, por, às vezes, não poder dar conta de tudo, né? E porque atrás de toda mãe que luta para sobreviver, também tem uma mulher tentando não, não desistir, né? Enquanto cuida de alguém. Mas eu sei que a gente acaba às vezes se culpando, né? E o que me motiva hoje, né, a continuar, tanto é que foi isso que me fez vir pra cá, né? É saber que apesar de tudo que eu já vivi, que eu não desisti de mim, né? E cada dificuldade que eu passei ensinou a ser mais forte, né? A ser mais resistente, a ser mais resiliente, a valorizar cada pequena conquista, né? Porque eu acredito que recomeçar também é um ato de coragem, né? E então eu penso assim, eu larguei, eu tinha uma vida, né? Eu tinha casa, tinha tudo, mas tava num relacionamento bem complicado e eu tinha duas opções, ou ficar ali reclamando o restante da minha vida, ou mudar. E eu resolvi mudar. Resolvi mudar do outro lado do mundo, eu já digo. E vim pra cá e sem ter ninguém, a não ser a Dani, que como não falei, mas a Dani a gente vem ser prima, nossos pais são primos. A avó dela paterna é irmã do meu avô, por parte de mãe, né? Então a gente é prima. Mas claro, ela tem a vida dela e tudo, mas
sempre me disse no que eu precisasse podia contar com ela. E eu cheguei aqui em Portugal e fui me virar. Eu nunca tive medo de trabalho, nunca tive medo de enfrentar a vida. Tanto que quem me conhece sempre disse, né? Ah, você é corajosa, mas você dá conta porque você enfrenta, você nunca teve medo de correr atrás de trabalho, você sempre se virou e tudo. E foi o que eu fiz. Eu cheguei aqui em novembro e em final de novembro eu já tinha feito uma entrevista, mas como eu precisava de uma documentação, final de ano demorou um pouquinho para sair, eu comecei a trabalhar em janeiro. Trabalho até hoje nesse lugar, na cozinha de um lar. Eu sou muito feliz. Eu sempre gostei da área da culinária, né? Sempre gostei muito de cozinhar. E é uma coisa que eu penso, assim, melhorar, aprender para o futuro nessa área, né? O que eu posso dizer? O meu maior sonho é conquistar uma estabilidade e ter paz, né? Principalmente, eu acho assim. E você estando em paz consigo mesmo, estando feliz, é mais fácil você conquistar as coisas, né? Eu quero continuar crescendo, né? Recuperar alguns sonhos que ficaram lá atrás, adiados por conta da maternidade, que veio muito cedo, né? E eu acho que a gente sempre quer provar que a gente é capaz, né? De vencer, independentemente das dificuldades. Hoje eu posso dizer que eu já fiz muitas amizades aqui, pessoas que me ajudaram, tanto no trabalho quanto tem uma vizinha muito querida aqui que me ajudou muito, assim. Quando você chega aqui, você tem que fazer muito documento, muitas coisas, então ela me ajudou muito com isso. E como mãe, eu acho que dá segurança, amor e orgulho para minha filha, né? E para que ela possa olhar assim um dia para nossa história e ver que valeu a pena tudo isso, os esforços, tanto meu quanto dela, né? E a gente sempre tem sonhos, né? Eu tenho um sonho a longo prazo que eu quero conquistar isso e eu vou batalhar e lutar para chegar onde eu quero, né? Eu sempre digo, a gente tem que ter sonhos, tem que ter metas na nossa vida, porque eu acho assim, sei lá, para ter um gás, uma vontade de viver, porque como é que você vai viver? Eu penso assim, como é que você vai viver se tem um sonho? Né? Você tem que sonhar, você tem que buscar algo, sempre querer o melhor, né? Então, isso é uma coisa, eu tenho um sonho e eu quero realizar ele. Ele é um sonho a longo prazo e o dia que ele se concretizar, eu venho e conto o que é, porque projetos, eu sempre digo, tem coisas que não pode se contar. Então, é um projeto de vida que eu tenho e eu vou batalhar para chegar lá. E claro que como pessoa, eu tenho um sonho de ser feliz, né? E conquistar as minhas coisas, né? E ter a certeza, que nem eu digo, de que todo o esforço que eu fiz para chegar onde eu cheguei valeu a pena, né? E eu acho que essas coisas que a gente passa na vida são aprendizados e a gente acaba sempre, tanto nos momentos ruins quanto nos bons, a gente acaba sempre tirando algo disso, né? Ou para não fazer novamente, ou para melhorar alguma coisa. E
E eu espero que num futuro próximo a minha filha possa estar aqui comigo. E assim, conquistar as coisas que ela deseja, né? Que ela almeja também. Eu acho que ela é uma pessoa, não é porque é minha filha, mas é uma menina incrível, assim, tem um coração muito bom. E eu acho que hoje, olhando para trás, tudo que a gente passou, e eu acho que eu criei bem uma filha, apesar das distâncias, assim, de eu no início não poder estar com ela. Mas eu sou grata. Eu acho que se não tivesse engravidado naquela época, eu não teria filho. E uma coisa que muitos me perguntavam, eu lembro: você não quer mais ter filho, você não pensa em ter filho? E eu sempre dizia que não. E eu não queria mais filhos porque eu já tive que abdicar de muita coisa, né? Com a Laura. E eu não queria, porque eu sabia que se eu tivesse outro filho, eu ia querer estar mais presente. E esse mais presente na vida desse outro filho, eu acho que ia deixar assim, na minha concepção. Como se eu tivesse outro filho, ia querer me dedicar, estar mais presente, e a Laura ia ficar triste, com ciúmes, né? Porque, tipo, acaba, querendo ou não, acaba. Porque eu passei por isso, sim. Eu lembro que quando o meu irmão nasceu, assim, a minha mãe tava mais em casa, assim, e eu às vezes, assim, não que eu não tinha atenção, mas a criança faz dessas coisas, né? Eu achava que ela dava mais atenção pra ele do que pra mim. Então eu tinha essa coisa assim, eu pensei, não vou ter outro filho porque eu vou querer dar atenção e a Laura pode achar que eu tô dando mais atenção pra essa criança não do que eu dei pra ela. Então eu resolvi ficar só com ela mesmo. E sou feliz. Sou feliz com ela. Ela é uma filha maravilhosa. Então, assim, estou aqui agora em Portugal, trabalho como auxiliar de cozinha, né? E vou batalhar por esse sonho. E eu quero dizer assim para todas as mães que são mães solos, não desista. Seja forte, não desista. Que sempre, como eu sempre digo, sempre tem uma luz no final do túnel. A gente às vezes se sente sozinha também, né? Mas eu acho que se a gente pensar positivo, tudo fica melhor, né? Eu passei meus perrengues, não foi fácil, foi bem complicado, mas eu acho que eu mudarei muito pouco da minha vida, né? Muito pouco mesmo, do que tudo que eu passei, do que tudo que eu vivi. Acho que mudaria muito pouco. Então, eu sempre digo que eu quero chegar um tempo de olhar para trás e saber que tudo valeu a pena. Que tudo que eu tô passando aqui, mudar de país, uma nova cultura, eu acho que é um aprendizado. E um futuro, e ter um futuro, né? A gente sempre pensa no melhor. Eu acho que é isso. Espero que vocês gostem um pouquinho da minha história e que nunca desistam dos seus sonhos. Isso é o principal. Nunca desistir. Nunca desistir dos sonhos e nunca perder a essência, né? Não podemos perder a nossa essência. Bom, tchauzinho.